onde é que eu vou acrescentar valor, não é? O que é que o meu cliente vai valorizar? De facto, não é o SAFT bonito, separadinho por colunas com bom aspecto, não é de todo. É ter a informação atempada, é ter o relatório de gestão, é saber a cada momento como é que está o cash. E depois tivemos ainda agora uma sobrecarga ainda maior neste período de Covid, não é? Então, a transformação digital, para nós aqui na DSM, passou pelo fato de ficarmos mais próximos, ou seja, ou eu me aproximo e entendo a dor dele para eu resolver o problema dele, ou eu vou ficar na guerra de preço. Por quê? Daqui a pouco alguém vai fazer a mesma coisa que eu faço mais barato, que vai trocar e assim por diante. Então, aqui começou a nossa compreensão de mudança de entrega, né? A pergunta era: o que você deseja que o teu cliente, aquele cliente que ele está atendendo diretamente, pense, sinta ou diga quando tem contato com a nossa marca? Olá, contabilistas de Portugal, contadores e contadoras do Brasil, empreendedores, empresários e futuros empreendedores de ambos os países. Estamos começando agora mais um programa. Estamos a começar, né, Silvia? Mais um programa de intercâmbio entre os contabilistas de Portugal e os profissionais da contabilidade no Brasil. Esse programa tem o objetivo de criar soluções, mostrar as diferenças, mostrar as coisas que ambos têm em comum, os desafios e as oportunidades, e, por que não, fazer um bom networking entre os profissionais dos dois países. Afinal de contas, temos aqui no Brasil, obviamente, muitos portugueses, muitas empresas portuguesas aqui instaladas, nós temos portugueses investindo no Brasil, e nós temos também brasileiros investindo em Portugal, mudando-se permanentemente para Portugal. Então, há sempre oportunidades de negócio, e esse intercâmbio entre os profissionais da contabilidade, contabilistas, empresários ligados a esse setor, é fundamental nesse momento de globalização, e começando por dois países que têm origem e têm culturas muitas vezes parecidas, muitas vezes diferentes, né? Nós temos aqui conosco hoje a Silvia Maia, que é CFO da Latoret, contabilista certificada, e a Vânia. Vânia Trindade é uma empresária da contabilidade de Belém do Pará, uma cidade que fica ao norte do país, numa região bastante quente, né? Numa região bem ali, bem a floresta amazônica mesmo, né? Porém bem desenvolvida, uma cidade muito grande, onde há um movimento econômico bastante intenso, e a Vânia começou o escritório de contabilidade dela há algum tempo. Queria pedir a começar pela Vânia, Silvia, se você não se importa, por nossa convidada, e pedir para ela contar um pouco da história dela, como que ela se interessou por essa carreira de contabilidade, como que ela criou o escritório dela, quais foram os desafios, as oportunidades aí que ela enfrentou durante essa vida. É um grandíssimo prazer, uma alegria muito grande, né, estar nesse momento com vocês. Obrigada, Silvia. Um abraço aí. Portugal são agora 18 horas, né, e aqui no Brasil são 14. E eu vejo que é uma grande oportunidade, realmente, da gente criar essa conexão, criar network, convidar aí os brasileiros para tirar a sua inscrição na ordem, né, para trabalhar em Portugal, né, Silvia? É um grande sucesso aí para fazer, né? E a gente exatamente por isso, né? Criando esse relacionamento, já batemos um papo aqui, já conhecemos um pouco mais a cultura, já falei um pouco mais ou menos como é Belém do Pará, aqui no norte do Brasil. E falar de início, né? Falar de início de empresa, eu sempre costumo dizer que todo mundo que deseja abrir uma empresa é porque ela pretende resolver uma dor, né? Esse é um ponto. E o segundo, as pessoas desejam abrir porque pensam numa liberdade financeira e tudo mais. Para mim não foi diferente. Eu constituí a VSM, né, que é a minha empresa de contabilidade, VSM Gestão Contábil, em 1994. Na verdade, eu já cultivava esse sonho de empreender, mas por medo, né? Trabalhava em banco, teoricamente uma profissão que me dava segurança, porque estava lá com o meu salário todo mês na conta e tudo. Então, isso dava um certo conforto. Até que, né, eu fui sair de férias, voltando, a agência que eu trabalhava havia fechado. E eu estava terminando a faculdade, poderia talvez ir buscar outras oportunidades em outros bancos, mas eu resolvi ali empreender. E óbvio, assim, como a maioria das empresas, eu acredito que no Brasil e talvez em Portugal também, é que eu comecei
com um funcionário, só entendia de contabilidade, e fui para uma sala de talvez 3 metros quadrados, emprestada por um cliente. Então, assim, esse foi um grande desafio, que nem era uma sala minha, era um local ali que eu, na verdade, eu trabalhava de graça para ele, né? Porque eu fazia tudo, estava lá encostada e não recebia por isso. Mas, assim, acho que o empreendedorismo, ele parte disso, né? De você superar esses desafios e criar formas, né? De poder levar adiante. É, e como todo empreendedor, não basta somente você ter conhecimento daquilo, da atividade principal. Existe uma necessidade de você desenvolver outras habilidades. E aí foi um dos grandes desafios. Eu precisar contratar pessoas, eu desenvolver pessoas, eu lidar, né, em buscar clientes, porque não adianta você abrir uma empresa de contabilidade e ficar esperando que o cliente não vai bater na tua porta. E o que a gente precisou fazer para diferenciar? Entregar algo que fizesse sentido, né? Só que o que fazia sentido lá em 1994 é totalmente diferente do que faz hoje. Hoje, antigamente eu entregava, né, pensando, o Roberto gosta de falar de comida, né? Então a gente vai falar, entregar tapioquinha era uma forma antigamente. Hoje, existe tapiocarias, que é uma comidinha que a gente faz aqui no norte do Brasil, com farinha de mandioca, né, base da mandioca. Hoje, a tapioquinha não é mais aceita só com a marca manteiga. Hoje já tem a tapioquinha com presunto, com frango e com todas essas guloseimas internamente. Então, a gente precisou se adequar a essas novas necessidades. E qual que foi o grande desafio? É cada vez mais a gente conseguir entregar mais com menos. Por quê? Porque se eu queria entregar mais valor, entregar mais produtos que fizessem sentido para o cliente, eu precisava ter mais gente. E aí, isso sempre foi se tornando um grande desafio para a gente. Eu acredito que também todos os empresários de contabilidade passam por isso, né? Você querer entregar algo com menos. Até há 5 anos atrás, eu posso dizer que a cobrança, a exigência ainda era da tapioquinha, manteiga e tapi só, né? Só que de 5 anos, eu penso, de 2015 para cá, a gente começou a sentir uma grande exigência, uma grande transformação no mercado. E aí, como a gente fala aqui no Pará, o negócio pegou. Porque o que aconteceu? O governo começou a implementar necessidade de obrigações acessórias, os SPEDs da vida. E isso começou a exigir que a gente se mexesse, né? Implementar tecnologia. Isso, quando eu falo nas questões somente burocráticas, né? Entregas de conformidade. Mas, no decorrer do tempo, a gente foi percebendo também que para o cliente isso não bastava, era obrigação. Eles precisavam de muito mais, desejavam muito mais. Então, isso foi a gente se remodelando, e aí a gente passou por um grande problema, que o Roberto sabe muito bem, que é a briga por preço. Então, se vocês me perguntarem assim, Vânia, o que te moveu a sair do modelo que a gente vinha antes, que era igual a todo mundo aqui, eu acredito, que era entregar a folha de pagamento no final do mês, a gente entregar as obrigações acessórias e um balanço no final do ano que o cliente queria levar ao banco. Essa necessidade mudou. Ele começou a pedir informações para tomar decisões. Então, assim, e o que eu percebi e posso compartilhar isso, que eu imagino que seja dor de muitos contadores? Guerra por preço. Vocês passam isso aí em Portugal, Silvia? Ou seja, com a tecnologia, o que começou a acontecer? Os preços começaram a cair. E aí, tinha até comercial que passava assim, comercial, né, propagandas na internet, faça a contabilidade por R$29. Aí vocês imaginam, se a gente mantinha um ticket médio aí, na média de 1.500 a 2.000 para uma microempresa, e alguém oferecer por R$29, você imagina o que é isso? Então, acho que para a maioria de nós contadores no Brasil, foi tentar sair desse oceano vermelho, onde daqui a pouco cada um ia oferecer produtos mais baixos e daqui a pouco você estava fazendo tudo de graça, né, Roberto? Eu acho que esse foi o grande desafio que a gente pode pensar, é a guerra de preço. Olha, antes de você continuar com a sua história, eu queria escutar um pouco a Silvia, porque a Silvia conhece bem a realidade em Portugal, né, das obrigações, dos prazos, das declarações, e agora também as autoridades tributárias em Portugal estão a começar um processo de implantação de novas tecnologias também fiscais, não é isso, Silvia? Sim. Conta pra gente um pouquinho como é que é essa realidade aí em Portugal. Sim. O que está acontecendo aí? Pronto, de facto é assim, isto como o Roberto diz, nós estamos assim do outro lado, mas há muita coisa que é parecida, não é? E de facto, aqui a nível de contabilistas e contadores, não é? No Brasil, e contadoras, de facto
os clientes também veem muito isso, essa obrigação, não é? Há coisas que são as obrigações legais, as obrigações fiscais, são temas que os contabilistas, bom, é um pressuposto, não é? Para o cliente, acrescenta valor, é uma necessidade. E de facto, não têm, na generalidade das contabilidades que trabalham para PMEs, não existe um enfoque, que na minha perspectiva deveria existir, na tecnologia. E, portanto, nesse aspecto em concreto, eu acredito que existe aqui um caminho. Portanto, eu ainda não vejo, a minha percepção não é que exista aqui uma guerra de preço, ainda estamos aqui num momento muito de confiança no contabilista, não é? O contabilista, ou passa a palavra, a pessoa que conhece a nossa empresa por dentro, não é? Que conhece a casa por dentro, há resistência à mudança, continuo a crer que sim, muita ainda fidelização à pessoa do contabilista, e não tanto essa guerra de preço. Agora, como o Roberto dizia muito bem, é que nós também temos tido, não é? Isso acontece em diversas situações, há uma tendência das empresas ou se moverem por elas próprias para agarrarem novas tecnologias, não é? Ou requisitos para cumprir requisitos legais ou requisitos fiscais ou portas que os Estados abrem, não é? Neste caso as autoridades tributárias abrem, e elas vão se ter que ajustar, não é? Aqui, no ano passado, em Portugal, foi publicado um decreto-lei que vem permitir a desmaterialização dos documentos, ou seja, do físico dos documentos. Okay. É um processo que aí no Brasil também está a ser estudado e que aqui veio ser, já há um ano atrás, veio ser, portanto, quais as regras, não é? Que as empresas teriam que cumprir para pegar nesse arquivo físico e, portanto, abriu-se aqui um caminho ainda maior para a desmaterialização de documentos. Como eu vejo para a desmaterialização de documentos, é que, de facto, vamos ter aqui a porta mais aberta para as microempresas, para as pequenas e médias empresas, começarem a ter um contacto diferente com os contadores, não é? Com os contabilistas, e começarem, portanto, a ter aqui maior autonomia para a digitalização de processos e terem a porta mais aberta para a automação de processos. Aí sim, quando nós estivermos nesse patamar, eu acredito que, de facto, existe uma preocupação ainda maior, porque aí sim eu acredito que haja muita competitividade de preço. Aí sim. Silvia, desculpa, Vânia, eu queria explorar mais um pouquinho o assunto antes de voltar para você, porque em Portugal também existe, as pessoas aqui no Brasil conhecem muito pouco sobre isso, o SAFT e a fatura eletrônica, né? É um processo que começou relativamente há pouco tempo, né, em Portugal. Mas explica para o pessoal de forma sucinta aí o que é o SAFT, o que é a fatura eletrônica. Assim, o SAFT, assim como no Brasil já existe a ligação da nota fiscal para a todo momento, não é? Portanto, esse fluxo que já há necessidade de o terem há muitos anos, não é? Em Portugal não existia esse controlo, digamos, tão grande entre empresas e Estado. Então, o que é que aconteceu? Há uns anos atrás foi implementado aqui o dito SAFT, que é uma obrigação de todas as empresas chegarem ao final do mês e colocarem um ficheiro, não é? Submeterem um ficheiro com toda a faturação daquele período fiscal, daquele mês, e entregar para o Estado. E, portanto, todas as empresas têm que colocar isso. O que é que vai acontecer? O Estado fica aqui com a porta aberta para cruzar informação entre as empresas. Ou seja, fica com a porta aberta para saber que se eu faturo à empresa da Vânia, a Vânia também vai ter esses registros. E, portanto, isso que acontece é que vai dar um controle e um push a essa informação de uma forma bastante distinta, não é? Parecido com o nosso sistema SPED aqui do Brasil. Sim, precisamente. Agora, também continuamos a ter todas as nossas obrigações em termos de impostos, bem mais do Brasil, não é? Portanto, impostos municipais, estaduais e federais e tanta variedade, não? Obrigações de entregar o IVA, não é? De entregar o imposto de renda, não é? O IRC cá, de apresentar a IES, de apresentar as estatísticas da empresa, portanto, tudo também existe cá.
Vânia, e então, você parou sua conversa, agora que a gente fez essa equalização Ok. de conversa, né? Porque Portugal e Brasil parecem ser muito diferentes, mas na prática a gente vê ali Sim. uma coisa similar. É claro que aqui, por ser uma república federativa, essa complexidade se agrava porque cada estado praticamente é um país e tem regras fiscais e tributárias próprias. Ainda temos as regras municipais, que a Silvia até conhece algumas, e de vez em quando ela se desespera lá de tanta confusão para poder fazer faturação aqui no Brasil, né? Mas, Vânia, você parou no momento em que seu escritório se deparou com o desafio de se diferenciar. Isso. Como é que você começou essa jornada de diferenciação? Então, a Silvia falava e eu começava a lembrar, ou seja, é como se Portugal tivesse seguindo mais ou menos o que a gente já vem trazendo de 2015. E uma coisa interessante é que, no Brasil, todos nós começamos a nos adequar muito bem com as obrigações acessórias, mas tem um colega nosso, inclusive em comum com o Roberto, ele diz assim, você pode fazer o melhor SPED ou o melhor SAFT, mas o teu cliente não vai te ligar para dizer o seguinte, nossa, que lindo o teu SAFT, olha, eu adorei, ou teu SPED está maravilhoso. Por quê? Porque isso nunca vai ser percepção de valor para ele vai achar que é tua obrigação. E aí é que vem essa transformação. A gente percebeu assim, eu podia não ter multas, a gente poderia entregar a melhor, mas ele, enfim, ele não ia ligar para agradecer por isso. Então a gente precisou entender e conhecer cada um. Então, a transformação digital, para nós aqui na DSM, passou pelo fato de ficarmos mais próximos, ou seja, ou eu me aproximo e entendo a dor dele para eu resolver o problema dele, ou eu vou ficar na guerra de preço. Por quê? Daqui a pouco alguém vai fazer a mesma coisa que eu faço mais barato, e vai trocar e assim por diante. Então, aqui começou a nossa compreensão de mudança de entrega, né? E como que nós fizemos? Assim, foi muito interessante porque foi trazer o time para pensar a experiência. Então, para você ter ideia, nessa estrada, todo o nosso trabalho, desde a admissão de um colaborador, hoje nós temos 18 colaboradores na empresa, né? A gente começou com um lá, hoje a gente tem um time de 18, sem contar com a pessoa do marketing, né, que não é CLT, sem contar com o cara de TI, que a gente tem um time de TI que também não é CLT, então, assim, são diretos mesmo, né? Nós passamos por um trabalho de desenvolvimento das pessoas, onde o teste era assim, a pergunta para o nosso funcionário era assim, fulano, o que você deseja que o cliente que fale com você, seja ele do departamento pessoal, que entende as obrigações acessórias, seja da contabilidade, a pergunta era, o que você deseja que o teu cliente, aquele cliente que ele está atendendo diretamente, pense, sinta ou diga quando tem contato com a nossa marca? Essa é a nossa pergunta que fica até passando na TV aqui, para que ninguém esqueça isso. Cada vez que eu vou atender um cliente, eu tenho que pensar o que eu desejo que ele pensa, sinta ou fale de mim. Então, esse trabalho de transformação no time foi primordial, porque todos precisavam estar alinhados ao propósito, que nós precisávamos entregar algo de valor. Depois disso tudo alinhado, a gente foi fazer um trabalho de conhecer o cliente, sair da cadeira, ir para cada um e ouvir o que ele deseja. Não sei se acontece em Portugal, mas aqui no Brasil ainda existem muitos profissionais de outras áreas, às vezes de engenheiros, profissionais da área da administração, que entravam nas empresas para dar consultoria, ou seja, era mais ou menos assim. O contador era o que fazia todo o trabalho, né? Gerava o dado, mandava para o cliente pegava aquele balanço e levava para o engenheiro, para o consultor lá, né? O administrador, economista, e ele ia levar os indicadores. Então, era algo assim. Então, assim, eu estou contando um detalhe de como que eu compreendi o que eu tinha que saber. Eu comecei a fazer parte das reuniões, eu pedi para o cliente, me permite fazer parte das reuniões que os teus consultores que estão dentro da empresa, que eles dizem. E foi muito bacana, porque a partir disso, e com toda a evolução tecnológica, que foi uma transformação, isso vem mais ou menos de 3 anos para cá, 2017, 18, 19, 20, 4 anos para cá, a gente passou a integrar tudo. E quando a gente fala integrar, não é simplesmente o documento do cliente somente, mas a gente fazer a integração de todo o processo, desde as notas, desde a parte do departamento pessoal, desde o documento de processamento, que nós não fazemos mais 100% aqui na empresa, a gente não toca o documento, todo ele vem imagem, né? Por isso que é legal a gente depois falar do BusyDocs para até saber o que mais a gente pode agregar, porque hoje
nós somos uma empresa de tecnologia que vende contabilidade. Então, cada vez mais eu tenho que ter todas as ferramentas para poder integrar para entregar mais. Esse é o lema que nós temos aqui na contabilidade. E, quer falar, Roberto? Sim, Silvia, já que a Vânia perguntou, ela não conhece, obviamente, ainda o BizDocs, porque ainda tem pouca escala no Brasil, né? A gente tem alguns projetos em caráter piloto aí, mas o que é o BizDocs? Explica para a Vânia, aproveita a oportunidade aí e conta para ela o que ele pode ajudar. Eu até ia dar um passinho atrás, se me permites também, que eu sou contabilista, como dizia o Roberto, mas eu atualmente estou numa empresa que tenho o BizDocs, não é? Da qual eu sou responsável financeira, e que quando eu cheguei a primeira vez junto do contabilista e lhe disse, olha, eu vou precisar que me envies os nossos fechos de conta todos os meses. E o contabilista disse, mas isso é só uma vez por ano, precisas? E eu disse, não, eu vou precisar todos os meses. Portanto, vamos ter aqui uma mudança, não é? Uma mudança de mindset. Até que fomos aqui articulando, acabamos também por mudar de contabilidade inclusiva, porque de facto isso que a Vânia diz, não é de ver a contabilidade apenas como uma obrigação e que não entrega mais do que isso. Isso de facto é uma visão redutora, não é? Muito redutora do papel de contabilista e é excelente trocarmos essas experiências com muito mais valor acrescentado. Então, paralelamente a isso, quando nós mudamos de contabilidade, nós começamos este produto do BizDocs, e esse produto vem na sequência também da tal desmaterialização de processos e que vem permitir organizar toda a documentação digital, vem permitir esta comunicação entre o cliente e entre o contabilista de uma forma totalmente digital, mas de uma forma também com total mobilidade, com total segurança, com todos os requisitos de armazenamento que nos abriram aqui caminho em Portugal, inclusive, para desmaterializar o físico, não é? E, portanto, tem aqui uma série de valor acrescentado, não é? Uma mera Dropbox, não é? Ou algo do género que muitas vezes as empresas de contabilidade acabam por utilizar. E, portanto, nós dissemos, nós vamos dar o exemplo. Portanto, nós não vamos ter papéis para a nossa contabilidade. E, portanto, eu posso dizer que desde outubro, nós não temos necessidade nenhuma de ir ao nosso contabilista, entregar papéis, ou levar papéis, ou seja lá o que for, porque toda a nossa documentação está no BizDocs. Portanto, o BizDocs vem permitir, por um lado, este armazenamento, esta sistematização de processos, não é? Que vem abrir aqui as portas a esta ligação. Nós tivemos, inclusive, agora bons exemplos nesta época de Covid, não é? Em que depois, primeiro até começaram a surgir aqueles mitos, vá lá, não é? De ninguém podia tocar nos papéis e andavam aqui os contabilistas com as pessoas em casa a terem que distribuir os envelopes para as pessoas estarem a contabilizar em casa, não é? E, portanto, nós aqui também vimos uma grande oportunidade em termos de mobilidade de solução, não é? Nós podemos, a qualquer momento, ter alguém a trabalhar num determinado ponto e estar a aceder aos documentos digitalmente, não é? Portanto, está com um ecrã a ver o documento, com outro ecrã a contabilizar sem mais, não é? E, portanto, o BizDocs vem trazer todo esse aspecto, não é? Toda essa mobilidade, toda essa segurança, toda essa interligação entre cliente e entre contabilista. E, inclusive, também vem aqui abrir outra porta, não é? Para, no futuro, haver o OCR dos documentos e, portanto, haver a tal automatização dos processos para serem contabilizados, quer para o processo de contas a pagar, quer para o processo de contas a receber, não é? Dá-nos aqui toda essa porta para essa contabilização automática. Sensacional. É verdade. Vânia, tanto você quanto a Silvia, você contou a história dos documentos digitais do ponto de vista do contabilista e a Silvia contou a história dos documentos digitais do ponto de vista dela como cliente de um contabilista, né? No papel de cliente de um contabilista, porque ela precisava dos dados, né, das informações contábeis o mais rápido possível. E para isso acontecer, ela teve que usar uma tecnologia que viabilizasse essa troca de informações de forma ágil e assertiva. Mas, para você, Vânia, para o gabinete de contabilidade, para o escritório de contabilidade,
Quais foram os ganhos que você viu nesse processo de transformação digital? O que você percebeu de mais vantajoso? A gente pode enumerar as vantagens que para a nossa empresa de contabilidade representou. Primeiro, eficiência operacional, produtividade. Segundo, antes, para que a gente pudesse aumentar a carteira de cliente e fazer bem feito, eu precisava de mais pessoas. Com a tecnologia, hoje a gente faz muito mais, mas muito mais, com muito menos. Então, a gente ganha o quê? Escala. A gente ganha lucratividade, porque eu consigo diminuir o meu custo. Porque sempre custo com pessoas, ele vai representar muito mais. E não necessariamente que eu vá demitir pessoas, era o medo que todo mundo tinha, né? Que quando a tecnologia entrou na vida das empresas, que havia demissão. Pelo contrário, a gente até contratou mais pessoas, porque a gente conseguiu fazer em mais escalas, né? E outro fato que a tecnologia trouxe para a gente, essa integração, é a qualidade da informação. Era muito fácil uma pessoa sem um conhecimento, até um estagiário, muitas vezes a gente colocava na empresa, e ele errar, porque ele não tem o conhecimento. Quando você tem uma ferramenta que a gente faz integração, desde o financeiro do cliente, a gente trata essa informação desde o financeiro, que chama o BPO financeiro, Business Process Outsource, eu acho que, não sei se em Portugal vocês utilizam, aqui no Brasil, inclusive a nossa empresa, a VSM, a gente tem um braço do BPO, né? Porque a gente também encontra aquele cliente que diz assim, olha, eu entendo, eu sei que é importante, mas eu não sei fazer, não tenho como fazer e não conheço quem faz. Aí eu digo assim, você acabou de conhecer, porque a gente faz isso desde a raiz, desde lá, né, do tratamento até a entrega, né, exatamente dos dados. Assim. Então, você vê que eu já enumerei a questão lucratividade, eficiência, produtividade, diminuição de custos e gestão de tempo. A gente conseguiu, você vê quanto ganho. E o mais importante, a gente conseguiu sobrar mais tempo para estar próximo do cliente. Porque aí sim a gente vai atuar como verdadeiros consultores, que é inclusive o tema desse assunto. Como que eu vou entregar valor para o cliente? Quando eu tenho tempo. Porque se eu fico envolvida com todas as obrigações e as letrinhas, né, sopa de letrinhas que existem, a gente não consegue ter tempo para olhar o que de fato ele precisa e entregar algo, de fato, um produto que vai agregar valor para ele. A Vânia disse uma coisa que já é bastante comum no Brasil. Os escritórios de contabilidade aqui, 25% deles, já prestam um serviço além da contabilização, do cálculo de documentos, de tributos, de impostos, né, e do processamento de folha e das questões de alvarás e burocracias. É o que aqui no Brasil a gente chama de BPO, né, que é a terceirização ou a externalização dos processos de contas a pagar e contas a receber, ou seja, o escritório de contabilidade faz também para o cliente a emissão de faturas, o pagamento das contas, né? E isso tudo ficando com o escritório, com o gabinete de contabilidade, esses processos também, a informação vai mais rápido e para o cliente é sensacional que ele foca, ele mantém, ele reduz custos, obviamente, né, o cliente que faz isso, e foca no core business dele. Mas fazer o BPO do contas a pagar e do contas a receber, o escritório de contabilidade fazer isso com documentos em papel é absolutamente inviável, né? Não vou dizer que é impossível, mas é inviável economicamente. Seria muito trabalhoso e o custo ficaria muito alto, né? Ficaria mais alto do que o próprio sistema fazer isso. Vânia, o Robson tem uma pergunta aqui para vocês. Você entende tanto de tecnologia? Você é formada em tecnologia também, Vânia? Não, Robson, eu sou contadora, mas eu precisei, para passar para o segundo nível, o terceiro, eu precisei desenvolver a habilidade de estudar tecnologia. Tem uma frase que eu conheço que é assim, as habilidades que me trouxeram até aqui não serão as mesmas que me levarão ao próximo nível, então eu preciso estudar cada vez mais para que a nossa empresa de contabilidade não seja contabilidade, seja de tecnologia. Concorda, Robson? Muito bem. Antes de eu passar a palavra para a Silvia, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui hoje, no dia 29 de julho, 14 horas e 34 minutos, horário de Brasília, 18 horas e 34 minutos, horário de Lisboa. João Rodrigues, Diogo Oliveira, Robson Gomes, RG Kerr, Débora Guimarães, Mário Ivan, Eunice, Renata, Renatinha, tudo bem? O Sandro, muito bom, a todos que estão nos assistindo, eu quero registrar aqui minha admiração e dizer que esse programa
vai acontecer todas as quartas-feiras, neste mesmo canal, neste mesmo horário. Recomendo que vocês se inscrevam aí no canal do BizDocs, porque a gente sempre vai trazer aqui esse processo de integração entre os países, mostrar a realidade de um, mostrar a realidade de outro, porque a gente sempre pode aprender, e mais do que isso, além de trocar experiências, a gente pode, no meio dessa conversa, surgir oportunidades de negócios, né? Se inscreva aí, clica ali no sininho, né, para ter o alerta das lives quando elas acontecerem, isso é muito importante para você. E eu quero dizer outra coisa também, a gente só está começando essa história, né? A gente está no segundo programa, perdão, dessa série, e a gente pretende fazer muito mais mesmo. Não só fazer a live, mas ir para Portugal. A gente acabou de saber que a TAP já está liberando voos para Portugal, não é isso? É verdade, é verdade. Já estou doido para voltar lá, porque fazer reunião por videoconferência é bom, mas visitar é muito melhor. E a Silvia também está querendo conhecer, principalmente Natal, o norte e o nordeste do Brasil, né, conhecer as praias. Mas, Silvia, deixa eu te perguntar uma coisa. Os contabilistas que você vê em Portugal, eles estão começando esse processo já de percepção do valor que tem ter tempo livre para atender melhor ao cliente, para levar algo mais ao cliente, para levar esses serviços mais consultivos, ou como é que está essa situação hoje aí? Assim, eu acredito que isso é principalmente uma das principais dores dos contabilistas, não é? Como a Vânia falava. De facto, o que nós assistimos é que se eles não pararem para pensar, se não fizerem o que a Vânia fez de parar a equipa e de dizer, olha, como é que eu acrescento valor, não é? Vai haver um dia que eles vão perder terreno, não é? Portanto, eu acho que esse aspecto, as pessoas pensam nele, mas de pensar até o executar, não é? Há aqui um grande passo. Eu diria que existe aqui um conceito de desmaterialização e dos próprios RPAs, não é? Que num primeiro impacto, num contabilista pequeno, tem sempre ainda aquela ideia de vou tirar trabalho às pessoas, não é? Vamos reduzir a equipa, mais empresas têm muito isto. Eu recordo de quando estava numa outra organização, em que quando começou o conceito do RPA, quase teve que haver uma sensibilização de toda a gente, que foi, atenção, isto não é para vos tirar emprego, não é? Isto é para vos dar mais capacidade para pensar, para prestar um melhor serviço. E, de facto, eu acredito que os contabilistas cá sintam essa necessidade, mas não existe ainda, ainda não saibam qual é o trilho, não é? Para o fazerem. Precisarem desse apoio, quase que dessa consultoria, para dizer assim, olha, onde é que eu vou acrescentar valor, não é? O que é que o meu cliente vai valorizar? De facto, não é o SAFT bonito, separadinho por colunas com bom aspecto, não é de todo. É ter a informação atempada, é ter o relatório de gestão, é saber a cada momento como é que está o cash. E depois tivemos ainda agora uma sobrecarga ainda maior neste período de Covid, não é? Porque nós aqui tivemos uma série de benefícios, assim como no Brasil, de adiamento de impostos, não é? De poder adiar, não é? Qual é o termo, Roberto, aí? Poder, em vez de estar a fazer o pagamento agora, estar a fazer diferi-lo, não é? A diferir o pagamento. Isso aqui no Brasil teve também, né? Também teve aí, não é? Portanto, e tudo isso foi um esforço que o contabilista teve que acomodar, assim como também todas as linhas Covid de apoio que existiram. Sempre que há aqui alguma relação com bancos, mais uma vez temos aqui os contabilistas assoberbados a terem que dar um conjunto de informações, não é? De certidões, de contas, de situações tributárias, de situações de segurança social. Portanto, mesmo houve várias empresas que aderiram a mecanismos de layoff que foram criados, portanto, que também pressupunha aqui um conjunto de informação para processamento na segurança social. E, portanto, todas essas obrigações, portanto, parece que a cada momento, não é? Os contabilistas, de facto, sentem-se cheios de trabalho, cheios de cobrança e com pouco espaço para parar e repensar o seu processo, não é? E dizer assim, olhem, e agora, depois disto, como é que eu vou sair? Verem estas questões como oportunidades, não é? Verem, de facto, a tecnologia como aqui um alavancar desse negócio para se tornarem mais competitivos.
muitas vezes porque não têm esse tempo, não criam esse espaço para pensar. Ô, Vânia, aí nesse período Covid, como é que você passou por isso? Porque aqui no Brasil nós tivemos também layoffs, né, que seriam as, como é que a gente chama? As, não, as licenças não remuneradas, os Suspensão, redução, benefício. Exato, exato. Suspensão, redução. Nós tivemos aqui também o diferimento de tributos, nós tivemos aqui também linhas de crédito, de financiamentos. Foi um processo muito parecido no mundo, eu acompanhei do lado de lá e do lado de cá, né? E decretos e medidas provisórias, né? Uma série de coisas. Como é que você lidou com isso aí? Você teve tempo para atender todos os seus clientes? Você ficou sobrecarregada? Como é que foi a história? Assim, a gente tem um processo de geração de obrigações acessórias muito automatizados. Não sei se aí em Portugal tem, mas a gente tem ferramentas aqui que aquelas empresas mais simples, que, né, são de serviço e que tem a gente dividiu, né, grupos A, B e C por categorias. Essas empresas o robô faz só. Então, as notas fiscais que são automatizadas, o robô vai lá na Cefina, como eu posso chamar? Como é que chamaria em Portugal? Autoridade tributária, para eles É a autoridade tributária, assim, é o site, não é? Autoridade, isso. Então, assim, o robô vai lá na autoridade tributária, traz para o nosso sistema, calcula a tributação, gera a guia e manda para o cliente. Então, a gente tem, penso que de 100% dos nossos clientes, mais ou menos uns 15% eu não preciso de interferência humana, porque ele já resolve. Então, eu já tenho esse pessoal que está livre, que já roda. Além do mais, assim, todas as obrigações acessórias, agenda a data. Então, naquela data ele dispara, porque o robô vai lá, dá guia e tal. Então, o processo está muito automatizado, né? O que foi que facilitou muito para a gente? Porque nós conseguimos ligar para o cliente e dizer, estou aqui. A gente conseguiu, sem ele precisar me chamar, a gente foi estudar cada problema dele. Porque, veja, o remédio que é bom para um, pode ser, vai matar o outro. Você imagina se aquele cliente lá, que estava para fechar as portas, eu fosse dar uma outra alternativa. A Roberto comentou que nós tivemos benefícios do governo que eu poderia reduzir o horário de trabalho desse funcionário, onde o governo pagaria 70% eu 30%, outro ele 50% eu 50%, dentro da proporcionalidade do trabalho dele. Mas você imagina uma empresa que, de repente, precisa daquela pessoa e eu fosse sugerir suspensão, que ele fosse mandar para casa. Então, o que eu quero dizer com isso? Que como o nosso processo, né, que iria requerer mão de obra, eu automatizei, eu fiquei livre para poder atuar diante dele. E por que isso aconteceu também? Porque a gente já vem com esse processo de automatização, transformação digital, desde 4 ou 5 anos atrás. Então, para a gente, simplesmente a autoridade sanitária proibiu, né, que houvesse a necessidade do distanciamento social, e a gente simplesmente chegou aqui num dia e falamos assim, amanhã ninguém vem, para não colocar em risco esse funcionário que vinha de ônibus. Como é que chama aí? Ônibus autocarros, comboios. Então, nós criamos o trabalho home office. Por quê? Porque cada um pegou seu laptop e levou para casa, né? A gente fez alguns ajustes, criar o aditivo lá do trabalho home office, porque precisaria adequar e tal. Mas, assim, na operação, para a gente foi tranquilo, porque a gente já vinha trabalhando, em outros casos, já home office, né? Aquele funcionário, por exemplo, que a babá do filho não veio e ele disse, olha, não tenho como ir, e ele tinha um computador lá, a gente ligava lá, a tecnologia liberava para ele e já funcionava. Então, assim, para a gente não foi tão doloroso. A gente conseguiu avançar e o melhor, olha o que a gente conseguiu fazer de bacana na pandemia. Aquele cliente que mora, né, que a sede da empresa dele ficava, sei lá, a 30 quilômetros da minha empresa e que eu precisava levar um dia para ir apresentar um demonstrativo, eu levei em 15 minutos, porque eu liguei o Zoom e eu continuei apresentando muito melhor para ele. Houve resistência, sim, mas eu dizia, vamos testar, porque também aqui a gente lida com as resistências. E uma coisa que eu queria compartilhar, que foi muito interessante para a gente, antes da pandemia, inclusive, é que a gente divide os clientes por grupo. Então, por exemplo, a gente tem um cronograma de trabalho onde existem, sim, os clientes que dão muito valor para a contabilidade estratégica. E existe aquele que diz assim, não, você pode me apresentar de 2 em 2 meses, que para mim tá bom. O outro que diz assim, não, ó, às vezes uma empresa de serviço que ele não tem despesa, ele só tem lá despesa do imposto e só eu posso entregar de 6. Eu classifiquei esses clientes de A, B e C. E é muito
claro para todo o time que aquele cliente A que necessita naquela data eu tenho informações para gerar para ele. E isso de uma forma rápida, né, sistemática e com valor para ele, porque a gente conseguiu perceber clientes que cresceram e a gente conseguiu mostrar para ele, olha, você vendeu mais. Olha aqui, você tem a dor do crescimento. Olha, se você está crescendo, você está aumentando o prazo de recebimento, você vai aumentar a sua necessidade de capital de giro. Cuidado, né? Vamos aproveitar que o teu imposto foi postergado para você usar esse dinheiro que não vai pagar juros. Ou seja, a gente conseguiu atuar presencialmente ali, porque a tecnologia ela aproxima, né? Quando você está estruturado, quando você pensa nisso, você não passa por essa dor. Bom, Vânia, capital de giro é fundo de maneio em Portugal, já aprendi essa. Cris Marra, quero te agradecer a sua presença aqui também. Sua pergunta não foi esquecida, viu? A gente vai responder. Só que antes de passar a pergunta do Cris para vocês duas, eu vou fazer uma última pergunta para a Vânia. Vânia, hoje você está colhendo o que você plantou no passado. Você passou por uma fase de adaptação, e hoje, com Covid, com decretos, com MPs, com layoffs, com diferimentos, você ainda assim consegue manter o seu trabalho de cálculo de tributos, cumprimento de obrigações e ainda dar uma atenção especial para o cliente, para cada cliente de forma personalizada, diferenciada. Tá, hoje o cenário é bonito, mas e no meio do caminho? Okay. Né, vamos contar um pouco desse sofrimento. Foi fácil fazer isso? Não. Aliás, você sair da zona de conforto nunca é fácil, né? E mais do que tudo, aí até quando o Robson perguntou, né? E aí você entende de tecnologia? Na verdade, aí que é o desafio, né? Se você se prende só naquela tua capacidade técnica, você não sai, né? Então, a dor, primeiro, você passa pela dor da solidão, né? O líder é só, e isso todos nós passamos. A gente não tem muito com quem compartilhar. Você formar time engajado, com brilho nos olhos, é um outro desafio. Você precisa continuamente estar desenvolvendo pessoas e trazendo energia. Você tem que estar bem sempre, né? E você precisa crescer, né? Antes, a gente só tinha o trabalho do crescimento pela indicação. Hoje já tem um departamento de marketing que trabalha o site, que trabalha todas as ferramentas de Google, de leads, de buscar leads. A gente, inclusive, tem conseguido fechar contrato em função disso. Mas o que aconteceu? A gente cresceu porque entendemos que eu não sou mais a contadora, né? A contabilista. Eu sou uma empresária da contabilidade, onde eu tenho que pensar o meu negócio. O negócio precisa ser sustentável. E para você se tornar sustentável, ele se passa por dores. A dor do crescimento, inclusive. Né? A dor de ter que lidar com aquele cliente que quer preço baixo. Você vai lidar com isso. E que você precisa saber como vender para mostrar valor naquilo que você entrega. Eu já vou caminhando para os... faltam 10 minutos só, a conversa passou tão rápido, né? Estava tão boa que a gente nem viu o tempo passando, mas Cris Marra, lá de Brasília, Distrito Federal, tem uma pergunta aqui. Quando se fala em serviços de contabilidade de maior valor, o foco está na visão do cliente. Né? E quanto a isso, eu acho que as duas, tanto a Silvia quanto a Vânia, concordam. Focar no cliente. Mas como fazer para que ele perceba isso? O que a gente pode oferecer a mais para o cliente, de forma que ele perceba mais valor nos serviços? E antes que vocês respondam, o Eduardo, lá de Fortaleza, no Ceará, já diz aqui que está precisando de um profissional da contabilidade em Portugal para a assessoria de uma empresa dele no Porto. Aí, Silvia, uma oportunidade de intercâmbio. Depois a gente coloca aqui algumas... Eduardo, você tem meu telefone, me passa o WhatsApp, que eu encaminho para a Silvia e ela te ajuda aí nessa recomendação, ok? Então, pergunta de novo do Cris Marra, como fazer o cliente perceber valor e o que oferecer a mais para ele, cada uma aí com os 5 minutos que faltam. Ok. Então, respondendo essa pergunta aí do Cris, né? Vou contextualizar com um exemplozinho que a gente tem aqui. Eu tenho um cliente, dono de clínica médica. Ele é dono dessa clínica, mas como especialidade, ele é intensivista. E eu sempre tive muita dificuldade, né? Sempre que eu levava essa perspectiva dele olhar o negócio dele pelas vias da contabilidade, ele dava desculpa que não tinha tempo e tudo mais, mas queria informação, mas não dava o contributo dele para que isso viesse. Aí um dia chegou na Covid agora, né? Eu fui visitá-lo, isso antes do lockdown, antes da gente, bem no início, né? Isso ainda estava bem a nível de China. E eu perguntei para ele o seguinte: doutor,
Eu sei que a gente aqui a gente não começou ainda com muitos casos e tudo mais, mas sou intensivista. Eu lhe vou fazer uma seguinte pergunta. Quando você está lá na UTI e você chega um paciente e você se dá conta que todos os equipamentos, né, a tomografia, os exames de análise clínica, né, aquele exame lá que mede a pressão, não tem. O que você faz, né? Aí diz, fica difícil, né? Porque eu preciso ter, né, alguma ferramenta para que eu possa saber o grau de gravidade desse meu paciente para que eu possa indicar o melhor remédio. Eu falei, pronto, você chegou no ponto que eu queria. Você já percebeu que se você não fornece dados para mim, eu não vou conseguir lhe entregar o remédio que você precisa, porque eu também me considero médica da sua empresa. Se eu não tenho como medir um indicador seu de quanto você tem de contas a pagar, se o teu contas a pagar está maior do que o teu contas a receber, se eu não conseguir medir isso, se eu não conseguir perceber quanto você tem de dinheiro daqui a 30 dias, se você não tem oxigênio para a tua empresa, porque você pode ter lucro, você acha que você tem lucro, você vende, mas se você não tem caixa, isso não for medido, você vai morrer, igual o seu paciente lá na UTI. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a forma que nós aqui na DSM temos levado essa filosofia, né, o cliente entender da importância é fazer ele pensar que se ele quiser efetivamente acompanhar a saúde financeira da empresa dele, ele precisa contribuir. E aí eu faço a mesma pergunta para o médico, né? Por exemplo, se o senhor tem lá um paciente que ele está com o pulmão problemático e que vai morrer se ele não parar de fumar, você vai poder fazer alguma coisa? Não vai poder. Então, né, uma forma bem interessante de mostrar valor é ele entender que a empresa dele pulsa e que ela precisa ser cuidada com indicadores de desempenho para que ele saiba, sobretudo, onde ele está e aonde ele pretende chegar. É claro, Cris, que a gente tem cliente aqui que não vê valor nisso. Ele quer somente entregar a obrigação acessória dele. Então, vamos dividir ele por grupo. E esse cliente que a gente já conseguiu mostrar, eu afirmo para todos vocês, né, Brasil e Portugal, que cada vez que ele testa essa informação, ele vai querendo mais. Isso é uma experiência que a gente vive a cada mês. A cada mês que eu dou um indicador, ele diz assim, agora vamos ver a curva ABC? Eu quero saber se eu estou vendendo o que eu estou comprando, se tem produto parado no estoque. É você dar aquela pontinha de informação e você vai provocando ele a querer mais. E tem funcionado. Eu tenho certeza que se funciona para a gente, vai funcionar para todos vocês. Muito bem. Silvia? Sim, assim, a Vânia fala numa perspectiva que é muito importante, não é? Que é, por um lado, estar próximo do cliente, esta proximidade, este entendimento da dor dele, não é? Porque se soubermos qual é a dor do cliente, vamos, de certeza, ter muito mais facilidade em prescrever o remédio, não é? E fala aí noutro ponto crítico, que é a questão do oxigênio. Ou seja, um empresário que esteja sem oxigênio, que esteja sem caixa, vai estar muito mais emocional, não é? Portanto, não vai ter fôlego para se focar no seu negócio. E isso é um ponto fulcral. E, portanto, se aos poucos a própria contabilidade lhe for dando essa noção de que precisa dos elementos atempadamente, nem que seja mostrar-lhe mais um bocadinho, não é? Dizer, olha, este mês vou-te mostrar uma coisa diferente, olha, conseguimos fazer tu nos enviaste aquilo atempadamente, não é? Portanto, conseguir dar esta extra mile, não é? Que nós denominamos muitas vezes na LATEC. É esta questão do extra mile, de facto, o cliente sentir, percepcionar esse valor e quase que ir educando, não é? Aos bocadinhos, e vai haver um dia que, como a Vânia diz, não é? Ele vai dizer, realmente, nunca pensei nisto desta forma, não é? E essa proximidade vai também dar essa perspectiva. Vai fazer ver onde é que é a ferida, não é? E ao ver onde é que é a ferida, a pessoa vai lá tocar e ele vai se sentir, não é? E, portanto, vai estar mais desperto a ter este aconselhamento, a ter esta visão e a evoluir, não é? E essa evolução, sem dúvida, que hoje em dia estamos num caminho em que essa evolução é necessariamente assente em pessoas, mas é assente também em tecnologia, não é? Sem dúvida alguma. Muito bem. Senhoras, senhores, senhoritas, muitíssimo obrigado, Vânia, muitíssimo obrigado, Silvia, a você que está nos assistindo aí. Eunice, a gente me entra em contato comigo, eu te coloco em contato com a Silvia também, ela está pedindo seus contatos, Silvia. Eu entro, eu passo para ela depois. A Eunice tem contato em Portugal, ela quer fazer uma visita para a Silvia. Entendi, muito bom. E quero dizer para vocês que estão nos assistindo aí o seguinte: toda quarta-feira, 14 horas no horário de Brasília, 18 horas no horário de Lisboa,
estaremos aqui neste canal. Então não se esqueça de se inscrever, né, aí no canal para ser lembrado toda vez que a gente entrar com o programa. Acenda o sininho aí que nos alerta, né, das lives que serão feitas, e a gente sempre vai trazer para aqui, para esse momento, um contabilista ou um profissional da contabilidade brasileiro, um profissional da contabilidade em Portugal, para a gente promover esse intercâmbio, para a gente promover a troca de experiências, troca de conhecimento e networking, que isso é muito importante, é fundamental que nós aproximemos aí esses dois países que têm uma origem, não precisa nem falar, né? O brasileiro só existe por causa de Portugal, né? Então, não tem como a gente separar dois países que nasceram, claro, Portugal bem antes, mas o Brasil nasceu graças aos portugueses. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Espero até semana que vem e que tenham aí um excelente final de semana.